Olá, tudo bem? Esta semana vamos estudar um tema bastante interessante, a lei na aliança. Vamos tomar como ponto de partida o texto bíblico que está no Antigo Testamento e que se encontra em Deuteronômio capítulo 7 e versículo 9. Esse texto nos diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Você percebe que nesse texto que acabamos de ler, é Deus quem toma a iniciativa desta aliança. Mas antes, é preciso entender o que significa aliança. Você sabe o que é isso? Bom, aliança é um pacto, é um convênio, é um acordo entre duas partes. E essa aliança foi proposta inicialmente por Deus a Abraão e posteriormente confirmada com Israel lá no Sinai. Esta aliança devia ser um exemplo de como Deus oferece a graça divina e ela seria notada por todos os que entrassem em contato com o povo de Israel. Esta aliança definiu os parâmetros para o relacionamento de Israel com o Senhor e definiu também como o povo iria trabalhar e viver de acordo com o propósito desta aliança. E você sabe qual era o propósito? O propósito de Deus para Israel não era nada mais e nada menos do que propagar a todas as demais nações e tribos que viviam ao redor deles qual era o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. No caso de Abraão, esse pacto inicial de formação do povo foi confirmado por Deus por meio de uma cerimônia um pouco bizarra para os nossos tempos modernos. Foi feita por meio do abate de animais. Deus e Abraão deveriam passar por entre os corpos de animais que haviam sido partidos no meio com uma tocha acesa na mão. Este ritual é conhecido em hebraico como Brit Habetarim, ou Aliança dos Pedaços. Isso era muito sério porque as duas partes envolvidas nesta cerimônia estavam confirmando o pacto com o seguinte acordo, de que se uma das partes falhasse em cumprir este acordo, o mesmo que foi feito com os animais seria feito com uma delas. Este pacto estava selado com sangue, com vida. Você percebe a seriedade de um pacto de aliança? Agora que você sabe que a aliança é um acordo, um trato entre duas pessoas, é importante entender no que consistia esta aliança, no que consistia este pacto estabelecido entre Deus e Abraão. Na verdade, consistia que a partir da aceitação da aliança, esse povo se comprometia com o monoteísmo, ou seja, eles dedicariam a vida a um único e exclusivo Deus, ao contrário dos povos vizinhos que eram adoradores de muitos deuses, eram politeístas. Então, no acordo, implicava que Israel abandonaria a idolatria, a adoração a diversos deuses, como os antepassados de Abraão haviam feito, e em troca receberiam as graças, as bênçãos desse mesmo Deus, o qual os protegeria contra tudo que pudesse ameaçá-los ou amaldiçoá-los. E neste pacto que Deus fez com Abraão, com esta aliança abraâmica, é importante notar 3 características fundamentais neste trato que fizeram os dois. Primeiro delas, Deus prometeu uma terra especificamente a Abraão. Segundo, prometeu descendentes para um homem que não tinha filhos e nem idade para tê-los mais. E terceiro, a promessa de bênção e redenção dos pecados. 3 promessas fundamentais, grandiosas para a cultura da época e que se estende a nós até os dias de hoje. Então, você que está estudando comigo agora este termo da aliança,
precisa entender algo muito importante. Pela fé, eu e você somos parte das promessas do antigo Israel. Mas, consequentemente, as bênçãos e compromissos da aliança feita com eles no passado também nos pertencem hoje. E pela fé, nós nos tornamos povo de Deus e descendentes de Abraão. Não é maravilhoso isso? E pertencer como descendente de Abraão e fazer parte da promessa, isso só depende de você.